Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, então já deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os vídeos aí na sua telinha. Pessoal, hoje estamos aqui com o West Sem Filtro, todos os inscritos ao canal dele, o link está na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Paralisada na Procuradoria-Geral da República. A PGR sustenta que não há indícios consistentes para avançar no caso. A apuração foi aberta em fevereiro e questiona a ocultação de informações públicas colocadas sob sigilo de 100 anos. Entre os dados escondidos estão o número de assessores à disposição de Janja e registros de visitas dos filhos do presidente Lula ao Palácio do Planalto. O Ministério Público também cobra explicações sobre os gastos com viagens da primeira-dama. Um levantamento mostra que das 144 viagens em voos comerciais, 140 tiveram as passagens compradas com até 15 dias de antecedência, o que aumentou os custos para os cofres públicos. Ana, jogo para você, a gente tem falado muito do julgamento que ocorre amanhã, claro, mas a gente não pode perder de vista que tem muita coisa rolando, né? É lamentável trazer essa informação que o PGR congelou, né? Está 6 meses congelado esse pedido aí para tirar o sigilo de 100 anos. Ora, o que tem de tão sigiloso, de tão secreto para o presidente Lula incluir aí 100 anos em sigilos com relação a assistentes da primeira-dama, Janja da Silva, viagens, documentos, enfim. Vale lembrar também que o PGR foi reconduzido a mais 2 anos de cargo. Na semana passada trouxemos a informação aqui. Paulo Gonet. A pergunta acho que é retórica, viu, Paula? O que há aí para esconder? Acho que todos nós sabemos. Essa falta de transparência é by design, não é à toa. Eles têm muita coisa para esconder, porque nós já sabemos qual é a genética do PT, qual é o DNA do PT. Além da roubalheira, além da corrupção, além dos projetos de poder, é o uso do dinheiro público para as farras particulares. Aliás, a dona Janja está meio sumida, né? Alguém deve ter falado assim, olha, é melhor a senhora dar uma sumida um pouco, porque a senhora abre a boca e só prejudica as coisas. Agora, desde o dia 1º de janeiro de 2023, o que o país pede para essa administração, e não tem até hoje, uma palavra só: transparência. Não tem. E PGR congelar a investigação sobre Lula, os filhos e Janja, acho que isso diz muito mais sobre a Procuradoria-Geral do que a turma do PT, a turma do descondenado, do amigo de ditador, que a gente já sabe como essa turma opera. Diga, Piotr, rapidamente. Não, só para me juntar, Ana, a Procuradoria-Geral da República sustenta que não há indícios consistentes para avançar no caso que pede, obviamente, a quebra desse sigilo. Mas qual é a importância do sigilo para uma viagem da Janja ou do filho do presidente? Que tipo de informação que eles poderiam estar carregando? Se estiverem carregando informações de Estado, bom, aí tem indício à vontade, porque eles não têm essa prerrogativa para carregar nenhum segredo de Estado. Viagem da primeira-dama em voo de carreira, na primeira classe ou na classe executiva, onde é que eu preciso de mais indícios para levantar o sigilo disso? E outra, sigilos de 100 anos, qual é o sentido disso? A pergunta é por que isso está em sigilo? Não que não há indícios para avançar no caso. O procurador foi reconduzido ao cargo, mais uma vez, por indicação do presidente da República na semana passada, né, Paulo? Tá bom, então, vamos ver se o Senado acorda para alguma coisa, pelo menos a maioria. Tem uma oposição boa, mas é menor do que os 41 votos que poderiam cancelar a recondução do Paulo Gonet. O assunto agora é uma ação que corre nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, deu um prazo de 15 dias para a Advocacia Geral da União e também o Ministério Público se manifestarem nesse caso que envolve o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também as empresas Rumble e a Trump Media. A decisão ocorre depois de uma tentativa frustrada da Justiça dos Estados Unidos de intimar o ministro Alexandre de Moraes.
As empresas buscam responsabilizar Moraes por censura a usuários de redes sociais. O processo iniciado nos Estados Unidos depende agora da análise do Superior Tribunal de Justiça para definir se a citação do magistrado terá efeito no Brasil. Ana, deixa eu voltar rapidamente com você, já que essa ação tramita aí nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, então, está nas mãos do presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que deu prazo aí de 10 dias para a AGU do Jorge Messias e também para o Ministério Público se manifestarem sobre esse pedido de citação do ministro Moraes. Bom, não basta gastar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos com yoga. É preciso gastar o nosso dinheiro com o Supremo Tribunal de Justiça, com a AGU, o Ministério Público, para defender o CPF do Moraes. Nós sempre falamos e deixamos muito claro aqui o que está em jogo e contra quem a Rumble e as empresas de mídia do Donald Trump estão nessa ação, e é contra o Moraes, Alexandre de Moraes. Não é o STF, não é a AGU, não é o governo brasileiro, não é nenhuma instituição. É Alexandre de Moraes que entra na lista das sanções da Magnitsky, também como Alexandre de Moraes. O Silvio sempre menciona aqui, o Piotr também sempre menciona os dois, o papel ali, literalmente o que está escrito do papel da AGU, e agora nós vamos gastar dinheiro com Alexandre de Moraes, o violador oficial de direitos humanos no Brasil. Bom, agora 19h05 e uma informação que acaba de sair: o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu que não vai comparecer presencialmente ao julgamento no inquérito, na ação penal da suposta trama do golpe, que ocorre a partir de amanhã. Essa informação foi divulgada por um dos advogados dele, o Celso Vilardi, que comanda, então, a defesa ao lado também do advogado Paulo Bueno. Jair Bolsonaro, então, não vai comparecer presencialmente ao julgamento. Outros réus a gente não tem ainda informações, mas estamos apurando. Claro, a gente vai trazer todas as informações para você que nos acompanha. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta trazendo mais um episódio da Vaza Toga, mais imagens da Vaza Toga que foram publicados com exclusividade pela Oeste neste fim de semana e hoje, ainda nesta segunda-feira. Trocas de mensagens mostram que os jornalistas Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Em 22 de novembro de 2022, o juiz auxiliar de Moraes na Suprema Corte, Ayrton Vieira, compartilhou num grupo de mensagens o link de um vídeo de Rodrigo Constantino. No conteúdo, o jornalista criticava a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de punir cidadãos acusados de promover desordem informacional. Depois da publicação, Vieira ordenou o seguinte: vamos bloquear tudo desse cara e prever multa. Diante da falta de justificativa para o bloqueio, então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, questionou o fundamento, qual seria o fundamento que poderia ser utilizado no relatório contra o jornalista. E aí ele pergunta: coloca o quê? Qual o fundamento? Nas mensagens, Vieira disse que ligaria para Talhaferro para orientar como o documento deveria ser elaborado. Pouco depois, Vieira reforçou a ordem: Eduardo, bloqueio e multa pelo STF, entre parênteses, Rodrigo Constantino. Capriche no relatório, por favor. Risos. Aí, com ofício via e-mail. Dias depois, em 5 de dezembro, os integrantes do grupo recuaram e avaliaram que o bloqueio poderia gerar alguma repercussão negativa, então decidiram apenas pela desmonetização das contas do jornalista. Em 27 de dezembro de 2022, Talhaferro enviou ao grupo um relatório sobre o jornalista Guilherme Fiuza. Abre aspas. Esse não precisou de muito para se comprometer. Por favor, verifique se está ok, missão cumprida, fecha aspas, para o Eduardo Talhaferro. O perito recebeu emojis de palmas e agradecimento de Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira. Vargas acrescentou:
Esse também tem vários posts golpistas. Na sequência, Talhaferro concluiu: vamos mandar bala. Os repórteres Edilson Salgueiro, Raquel Dias e Carlo Cauti trouxeram então mais um episódio que foi publicado nessa sequência, nessa série de reportagens. O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia teria auxiliado o gabinete de Alexandre de Moraes a censurar pessoas. Você pode conferir também os detalhes nessa reportagem que a gente exibe na tela para quem nos acompanha. E mais um outro destaque que saiu agora há pouco também no site de Oeste: o gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes, que agiu contra protestos de caminhoneiros em 2022. Bom, e para trazer mais informações, detalhes sobre essa série de reportagens que temos publicado no site de Oeste desde a semana passada, a gente recebe no estúdio do Sem Filtro o repórter e também editor do site da Revista Oeste, Edilson Salgueiro. Edilson, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula, Augusto, Piotto, você que nos acompanha. Estou aqui para ajudar a esclarecer eventuais dúvidas e para passar para os nossos assinantes, nossos leitores, espectadores, tudo o que aconteceu. Perfeito, muito trabalho, né, Edilson? Muito trabalho. Com certeza, seu também, da Raquel Dias, do Carlo Cauti, uma parceria entre vocês. Parabéns por essa série de reportagens. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê muito ali 3 personagens. O Eduardo Talhaferro, perito criminal, também o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar, e o Marco Antônio Vargas, que também era juiz que trabalhava no escritório, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas em relação ao ministro Moraes, ele não participava, é uma curiosidade mesmo, desses grupos de WhatsApp. Como é que era feito, assim, se dava a comunicação entre o ministro Alexandre de Moraes e me parece que o Ayrton Vieira, que era ali quem comandava e direcionava as ordens do ministro, era isso, Edilson? Perfeito, exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes não aparece em nenhum momento, ele é oculto em todos os momentos ali. Então, quem é o despachante das ordens do ministro Alexandre de Moraes é o Ayrton Vieira, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, eles conversavam. Eles conversavam em WhatsApp, pessoalmente, mas tudo em privado. Então, o ministro Alexandre de Moraes conversava com o Ayrton Vieira, enviava as demandas e o Ayrton Vieira as levava para esse grupo clandestino. Perfeito, está aberto aqui, Augusto, se tiver qualquer dúvida, Piotto. Mas vamos lá, vamos usar uma expressão usada pelos ministros. A teoria do domínio de fato era do ministro Alexandre de Moraes, Sim. que tudo era reportado segundo ordem dele. Tudo partia. Que é impossível imaginar que o Ayrton Vieira ou que o Talhaferro fazia qualquer coisa que não fosse a mando ou por determinação clara e expressa do ministro Moraes. Que embora não apareça na mensagem faça isso ou faça aquilo. Mas cismava com exatamente, pessoas as citações a eles são sempre muito, algumas não necessariamente, digamos, agradáveis, né? Em algum momento fica clara a participação do ministro. Então, quem usa o WhatsApp sabe, quando você encaminha uma mensagem para alguém, então, por exemplo, aparece lá, Adalberto Piotto, 2 pontos, e o que você disse. Então, o Ayrton Vieira, em determinado momento, em um dos grupos, ele encaminha essa mensagem do ministro Alexandre de Moraes, e a mensagem era mais ou menos: Ayrton, peça para o Eduardo, que é o Eduardo Talhaferro, chefe do setor de desinformação do TSE, peça para o Eduardo providenciar um relatório sobre determinada pessoa. Mas ele em si não aparece. Essa foi a única vez que tem um registro específico da participação efetiva do ministro, aparente. Mas ele é o operador oculto, todos os outros só o obedeciam. A tese do domínio de fato, só para lembrar aqui a teoria, define o autor de um crime como aquele que tem o controle e o poder de influenciar e desenrolar da ação criminosa até o resultado final e não necessariamente quem executa o verbo do tipo penal. Acho que, então, aqui é a teoria do domínio de fato, né? Embora ele não apareça classicamente assim, dando a ordem. Eles próprios admitem, tanto Ayrton Vieira quanto Vargas admitem, olha, essa é do ministro, o ministro pediu efusivamente, então ele é de fato o operador. Tá. Diga, Augusto. Vocês foram procurados por algum repórter, editor, diretor de outra empresa jornalística querendo publicar esse material, não? Não, em nenhum momento. O que houve foram mensagens de colegas, de jornalistas, parabenizando ou pedindo informação para confirmar um trecho ou outro da reportagem, mas para que a gente enviasse material, para que fosse publicado em outros veículos, em nenhum momento. Você está publicando com exclusividade. Não, só saiu toda essa série da Vaza Toga, que a gente, aliás, é importante dizer para o leitor que se encerra hoje, pelo menos esta fase da Vaza Toga.
tudo saiu 100% na UERJ. É exclusivo da UERJ e em nenhum momento foi publicado antes. Deixa eu jogar para o telão, Edilson, porque Silvio e Ana também têm perguntas. Começar com a Ana, diga. Edilson, parabéns para você, para Raquel, para o Carlo Cauti, jornalismo raiz, né? Old school, espetacular. Quero agradecer também à equipe de produção da UERJ, que tem traduzido as matérias para o inglês e elas estão correndo aqui nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Bom, você já meio que respondeu o que eu ia te perguntar, que essa série ela se encerra hoje, mas qual o tamanho desse material? O Talhaferro diz que existem outras mensagens, existe outro material e ele só vai liberar até aqui. Como é que está isso? De todo o material que a UERJ tem à disposição, tudo já foi disponibilizado ao público. Então, todos os grupos clandestinos que circulavam ao redor do TSE e do STF, tudo a gente já publicou. Mas não significa que isso é tudo o que existe sobre o assunto. Há mais material, mas aí a gente depende também da coragem das fontes, da boa intenção das fontes em ceder esse material. Mas o que eu posso garantir, em compromisso aqui com os leitores e com os assinantes, tudo a UERJ vai publicar, como fez até agora. Tudo que a UERJ recebeu, a gente publicou. Nós sabemos que há mais material à disposição sobre esse assunto, assuntos potencialmente graves, mas não está sob nosso controle. Assim que estiver sob nosso controle, assim como nós fizemos até agora, nós o faremos daqui em diante. A gente vai publicar tudo o que tiver. Silvio também tem uma pergunta para o Edilson. Edilson, boa noite, parabéns mais uma vez a você e toda a equipe. A pergunta é, com base naquilo que vocês produziram, eu tive acesso às conversas com base no que vocês produziram. Eu tenho a sensação de que há um tom permanente de deboche naquelas conversas. Risos, kkk, emojis, RS, RS, RS. A impressão que dá é que eles estavam se divertindo com tudo aquilo, estavam debochando. E você que teve acesso a todos os terabytes ali, os gigabytes, eu queria te perguntar se é minha impressão ou se isso fica claro. Não, perfeito, Silvio. São alguns grupos, neste específico, em que estavam o Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira e o Talhaferro. O tom era jocoso quase sempre. Alguns de hashtags, como a gente chegou a publicar aqui, esses eram mais formais. Mas é porque não havia esse espaço para intimidade, como havia nos grupos em que estavam o Talhaferro, o Marco Antônio Vargas e o Ayrton Vieira juntos. Nesse, sim, especificamente, o tom era jocoso quase sempre. Então, ali naquele momento, todos pareciam se divertir, porque eles tinham autonomia para fazer muitas coisas que em quaisquer outras condições eles não fariam. Então, é aquela síndrome do sujeito que quer ter poder a qualquer custo e que ele pode fazer qualquer coisa. Então, todos ali naquele momento pareciam se divertir. Eu só faço uma observação especificamente em relação ao Eduardo Talhaferro, que sempre quando há uma publicação nesse assunto, ele se coloca à disposição para tentar explicar o que ele quis dizer e ele próprio já demonstrou arrependimento nisso tudo. Mas naquele momento, naquela circunstância, todo o tom das mensagens era muito jocoso. Edilson, eu tinha duas cortes ali, o Supremo e o TSE. Perfeito. Juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e um perito alocado no Tribunal Superior Eleitoral, Perfeito. Claramente atentando contra a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Perfeito. Eles estavam atentando contra a Constituição. Isso está muito claro. Perfeito. E o faziam, como lembrou o Silvio, de forma jocosa. Vão perseguir esse aqui, ver se tem alguma coisa ali, como fizeram com a Revista Oeste lá naquelas primeiras divulgações. Isso é fácil, isso é fácil. Quer dizer, em nenhum momento, pelo que eu vi do material, eles fazem alguma... Olha, mas isso aqui a Constituição permite, não dá para arranjar... Não houve esse tipo, em nenhum momento, algum princípio que fosse de consciência legal, nada. Não, nada. Era perseguição pura e simplesmente. Sim, os alvos eram escolhidos anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes e eles só tinham de explicar ou procurar justificativas para embasar as opiniões deles. Você pergunta se não tinha um integrante ali no grupo que poderia, pelo menos, ter uma voz de sensibilidade ali, falar, vamos avaliar. Não, o freio era a opinião pública, como em alguns momentos ficou claro no caso do Constantino.
Que eles, ó, aí vai ser demais, vai pegar mal. Mas nunca houve a menção, provavelmente, aliás, não houve menção à palavra Constituição, porque ali não era nada seguido, era um protocolo informal a mando do ministro. Fala, meu pessoal, o que você achou desse vídeo bombástico? Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Eleições de 2026, a péssima notícia que chega com uma bomba para Lula e a esquerda. Receba. Nova rodada de pesquisa mostra Jair Bolsonaro na liderança do primeiro turno e no segundo turno de 2026, petista seria derrotado em todos os principais cenários testados, inclusive contra Michele, Eduardo, Tarcísio, Ratinho e Ciro Gomes. O presidente Luiz Inácio da Silva recebeu nesse sábado, dia 30, uma das piores notícias de seu mandato. A nova rodada da pesquisa GEP, divulgada com exclusividade para a revista Exame, mostra que o petista seria derrotado na praticamente todos os cenários testados para eleições presidenciais de 2026. O resultado caiu como uma bomba no núcleo do governo e visto como potência ponto de inflexão do projeto reeleição. O levantamento vem em meio de agravamento de crise política institucional. O Planalto enfrenta simultaneamente uma guerra comercial com os Estados Unidos e marca pelo tarifaço de 50% de imposto pelo presidente Donald Trump, sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, incluindo aplicações na Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, além de escândalo bilionário da Previdência, perda e apoio do Congresso, sair integrantes do Centrão, do alto escalão do governo e pressões da CPMI e do INSS para completar. Veículos de imprensa internacionais passaram a retratar Lula como líder isolado e dependente do judiciário para governar. Publicações semanais em diferentes países afirmam que o Brasil vive sob um regime exceção marcada pela chamada ditadura do STF. A crise mina ainda mais a imagem externa do presidente, descrito em jornais estrangeiros como autoritário, ultrapassado e sem base popular solidária. Que isso? Todo mundo tá vendo o que o STF tá fazendo e o velhote aí, pinguço, já tem que sair da presidência, já não faz, nunca fez nada e tá aí quase morrendo aí na presidência, vai dormir. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça do seu like. Valeu.